seres vivos estabelecem uma conexão de relação de dependência entre si. A forma mais simples de demonstrar uma relação alimentar entre uma comunidade ela é chamada de cadeia alimentar. Dentro dessa cadeia, a gente vai ver uma sequência de seres vivos, um servindo de alimento para o outro sucessivamente. Vamos acompanhar o esquema. Para entender a cadeia alimentar, nós temos que falar dos produtores, que são os seres chamados de autótrofos, capazes de produzir o seu próprio alimento. Eles fornecem matéria e energia aos seres heterótrofos, que são os consumidores. Nesse caso, todos os produtores são representados pelas plantas. Já os seres consumidores são organismos chamados de heterótrofos, que não produzem seu próprio alimento. Então, eles precisam obter energia dos alimentos que eles comem, ou seja, de outros seres vivos. Há consumidores, então, chamados de primários, secundários, terciários e assim por diante. Todos os animais, eles são seres consumidores. E no final da cadeia, nós temos os decompositores, que são seres heterótrofos que degradam a matéria orgânica, principalmente dos organismos mortos, e assim eles devolvem isso para a natureza através dos seus nutrientes. São representados por fungos e bactérias. O fluxo de energia para as cadeias ou teias alimentares, elas começam com a luz solar incidindo sobre os produtores e vai diminuindo a cada nível alimentar dos consumidores. A gente vai assistir um videozinho para entender como que funciona esse fluxo de energia. A energia flui do produtor para o consumidor. Parte dessa energia é perdida à medida que passa pela cadeia alimentar. Os animais perdem o calor do corpo, por exemplo, e não conseguem digerir todas as partes de uma planta. É necessária muita energia para que o coelho possa realizar todos os seus processos vitais, movimento, crescimento e reprodução, por exemplo. Portanto, ele precisa comer muito capim, mas nem toda a energia obtida do alimento é usada. Uma parte dela é perdida através da excreção. A águia também perde energia e precisa comer muitos coelhos para sobreviver. Agora o esquema vai mudar um pouquinho, que a gente vai ver uma teia alimentar, ou seja, as cadeias alimentares elas vão se sobrepor e se entrelaçar totalmente, com diversas outras cadeias, fazendo com que o fluxo de energia ocorra em vários sentidos, formando uma organização mais complexa. Assim, todos os organismos vivos eles ficam conectados e são influenciados por qualquer modificação, por exemplo, a presença de um novo organismo vivo e também nas variações ambientais. Já numa pirâmide alimentar, cada retângulo dessa pirâmide representa a quantidade de energia disponível para o nível trófico seguinte. Assim, a gente pode observar que os produtores armazenam a maior quantidade de energia no seu corpo, e cada passo que ele vai seguindo vai diminuindo o fluxo de energia até chegar no último consumidor. Vamos falar um pouco agora da composição da nossa atmosfera. Se a gente observar do espaço, a Terra tem uma camada de ar que se apresenta como se fosse um manto azulado. Essa camada ela é chamada de atmosfera, e ela funciona como um filtro que protege o nosso planeta da parte das radiações que vêm do espaço, além de impedir a grande maioria dos meteoros que ele chegue até a superfície da Terra. Os gases que fazem parte da composição do ar, eles não são encontrados na mesma quantidade. A gente pode observar no gráfico ao lado que a maior quantidade desses gases é de nitrogênio, ou seja, 78%. Depois de oxigênio, que dá 21%, e menos de 1% ali é dióxido de carbono, argônio, vapor de ar, vapor de água e alguns outros gases. Nós vamos falar agora do ciclo do nitrogênio. O nitrogênio é o gás presente em maior quantidade na nossa atmosfera. No entanto, quando respiramos, o nitrogênio entra e sai do nosso organismo quase sem sofrer alterações. Ele é fundamental no crescimento de plantas e animais, participa da composição de substâncias essenciais para o desenvolvimento e o crescimento dos seres vivos, como as proteínas. A maioria dos seres vivos ele não consegue absorver o nitrogênio de uma forma gasosa. O nitrogênio do ar somente é absorvido por algumas bactérias por um processo chamado de fixação. Essas bactérias elas vivem associadas à raiz de algumas plantas chamadas leguminosas. A gente tem um exemplo do feijão, da ervilha, da soja.
Essas bactérias fornecem parte do nitrogênio que absorvem para essa leguminosa. Os animais, ao se alimentarem dessas plantas, adquirem o nitrogênio e, além de obterem ele diretamente pela ingestão das plantas, os animais obtêm o nitrogênio também quando se alimentam de proteínas de outros animais. Todos os seres vivos, depois de mortos, sofrem ação da descomposição e o nitrogênio que formava o seu corpo volta para o solo, onde outros tipos de bactéria devolvem esse gás para a atmosfera. Nós vamos falar agora do ciclo do oxigênio. O oxigênio é um elemento mais abundante na Terra, sendo essencial para a nossa vida. Porém, o oxigênio tem um ciclo e ele não pode acabar. Esse ciclo é chamado de ciclo do oxigênio. O oxigênio é produzido pela fotossíntese das plantas e algas, que através da energia luminosa do Sol, junto com o gás carbônico presente na atmosfera e expelido pelos seres vivos, junto com água e sais minerais, as plantas liberam oxigênio, fazendo com que os seres vivos consumam oxigênio pela respiração, expirem o gás carbônico, faz com que a planta absorva o gás carbônico e realize a fotossíntese. Desse jeito ela libera o oxigênio para os seres vivos e esse ciclo vai se repetindo. Ciclo do carbono. Praticamente todas as substâncias químicas que formam o corpo dos seres vivos apresentam o elemento químico carbono, que ele é representado pela letra C. O carbono está presente nos açúcares, nas proteínas, nas gorduras, entre outros compostos fundamentais para a nossa vida. A fonte principal de carbono para a nossa vida é a atmosfera. A gente vai acompanhar um videozinho que vai explicar um pouquinho mais sobre o ciclo do carbono. O carbono e o oxigênio são dois elementos essenciais à vida. Eles estão naturalmente presentes na atmosfera, sob a forma de dióxido de carbono, também conhecido como gás carbônico, e oxigênio gasoso. Graças à circulação desses elementos entre o solo, o ar e a água, a matéria viva é constantemente renovada. O oxigênio da atmosfera provém principalmente das plantas. Quando são expostas à luz, elas utilizam o dióxido de carbono da atmosfera
para fabricar seu próprio alimento e liberam oxigênio no ar. Esse processo é chamado de fotossíntese. O dióxido de carbono é produzido pela respiração dos animais e das plantas, que consomem oxigênio e liberam dióxido de carbono. Quando a biomassa é submetida à decomposição ou à combustão, o carbono presente na matéria orgânica é liberado para a atmosfera, na forma de dióxido de carbono. A liberação de dióxido de carbono na atmosfera é compensada pela fotossíntese e pela dissolução do gás nos oceanos. Mas as atividades humanas poluentes estão perturbando esse equilíbrio com a acumulação de carbono na atmosfera. A água está presente em diversos eventos do nosso cotidiano, como nas atividades que realizamos todos os dias e no organismo de todos os seres vivos. Por essa razão, ela é tão estudada, pesquisada e não pode ser desperdiçada. A superfície do nosso planeta ela é constituída de mais de 70% de água. A abundância desse líquido tão precioso na Terra ela causa uma falsa sensação que é um recurso inesgotável. Na verdade, a água de fácil acesso dos rios, lagos e represas ele representa pouquíssimo do total de água potável doce disponível para os seres humanos. Dos 2,5% de água doce, a maior parte ela está congelada. Apenas uma parte desta ela é líquida e é responsável pelo nosso consumo. Vamos agora assistir um vídeo que vai falar todo sobre o ciclo da água. Com a ajuda do calor do sol, a água evapora das superfícies dos rios, lagos, oceanos e também pela transpiração dos seres vivos. O vapor de água que vem da evaporação dos rios, lagos e oceanos e também da transpiração das plantas sobe pela atmosfera atingindo alturas onde a temperatura é menor, formando assim as nuvens cheias de gotículas de água. Esse processo é chamado de condensação. As correntes de ar movem as nuvens por todo o planeta. Quando essas nuvens ficam sobrecarregadas, ou seja, com muitas gotículas de água, acontecem as chuvas, ou seja, a precipitação. Em climas muito frios, a precipitação cai como neve e gelo, formando as geleiras. A neve pode derreter e escoar na superfície, chegando até os rios e oceanos. Parte do gelo se transforma diretamente em vapor d'água. Já nos lugares que não são tão frios, parte da água que cai da chuva volta diretamente para os oceanos, rios e lagos. Outra parte entra no solo como infiltração, podendo recarregar os aquíferos. Nos aquíferos, a água pode fluir para a superfície, formando nascentes. Ou pode ficar em regiões bem profundas por bastante tempo e depois voltar para os oceanos, onde evapora mais uma vez. Como podemos ver, o ciclo da água é um processo sem fim.